Oiê! Vim aqui hoje falar um pouquinho sobre a minha preparação para concursos. Como foi a minha preparação para concursos? Eu comecei a estudar assim que eu entrei na faculdade. Então, eu falo que eu levei 10 anos de estudo para concurso, porque eu comecei logo de cara, né? Então, eu entrei na faculdade, já comecei a estudar. Lembro que meu primeiro concurso foi para técnico do MPU, técnico judiciário. Estudei muito, assim, com bastante disciplina, fiz a prova foi anulada. Tive que voltar a estudar tudo de novo e aí eu já perdi um pouco o pique, assim, sabe? Dei uma desanimada e não foi tão legal. Mas eu comecei estudando assim que eu entrei na faculdade, como eu disse, e estudei por 10 anos até ser aprovada no concurso do cargo que eu estou hoje, né? O concurso do TRF3, TRF de São Paulo. A prova foi em 2014, edital de 2013, mas a prova foi em 2014. Como que foi o meu processo? Assim, minha mãe é concursada, ela era servidora pública da Justiça Federal aqui de Goiás, então sempre tive esse apoio, esse incentivo dentro de casa. Logo, meu irmão também foi aprovado no concurso do TRT de São Paulo, e então eu já tenho esse histórico familiar, né? Esse exemplo e esse incentivo dentro de casa, que me ajudou muito. A minha preparação, no começo, assim, eu não tinha muita noção, né? Eu tinha um exemplo, estímulo da minha mãe dentro de casa, mas quando ela estudou para o concurso era uma outra realidade, assim como a realidade de hoje é um pouco diferente, talvez muito diferente da realidade de quando eu estudava. Mas eu estudava basicamente assim, pegava edital, estudando matéria por matéria, lendo a lei seca puramente, de vez em quando fazia alguns exercícios, de vez em quando não, eu fazia bastante. Imprimia muitas provas anteriores e ia resolvendo as questões para assimilar a matéria. Então meu estudo era basicamente esse, de ler, destacando e fazendo exercícios até fechar o edital, item por item. Nunca consegui fechar o edital, assim, uma outra vez, sei lá, não tenho uma lembrança muito sólida sobre isso. Mas no começo os meus estudos eram assim. Logo entrei em um cursinho, fiz cursinho um bom tempo, assim, fiz vários presenciais, telepresencial. E foi muito legal, foi muito importante, acho que consolidou bastante o meu aprendizado e me deu uma base muito grande até para a faculdade, né? Então, quando eu fui ver certas matérias na faculdade, na graduação, eu já tinha uma base dos cursinhos, então tive mais facilidade naquelas matérias. O cursinho, então, foi muito bom para mim, tanto presencial quanto telepresencial. Claro que dependia muito do cursinho, da escola, onde eu fiz as aulas, mas gostei, foi importante para me dar esse embasamento. E passei muitos anos, assim, estudando, insistindo nessa forma de estudo, né? De pegar o edital, estudar item por item até fechar o edital, estudando basicamente por lei seca e exercícios. E em algum momento eu parei de fazer cursinho porque eu achava que não estava mais rendendo, né? Não estava sendo produtivo, porque eu sentia a necessidade de estudar mesmo, de sentar na cadeira, pegar o livro, abrir e ler para aprender a matéria. Porque o cursinho te dá muita base, mas ele não faz você aprender todo o conteúdo que é exigido no concurso. E eu sentia falta disso, então eu parei de fazer os cursinhos e fiquei estudando por conta própria, sozinha. Foi legal, senti muita evolução, mas não dava certo, nunca dava certo, nada. Sempre reprovava nas provas, sempre tinha um rendimento muito baixo, assim, muito aquém do ponto de corte. E foram muitos anos, sabe? Dessa forma. Sempre fui muito ansiosa, acho que isso foi algo que me atrapalhou muito na minha preparação, ansiedade. Então, às vezes até estava bem preparada, teve vários concursos que eu estava bem preparada, né? Estava pronta, mas chegava na hora da prova, batia aquele nervosismo, sempre chutava coisa errada, sempre ficava em dúvida em duas questões, tipo, eu acho que é essa, mas não deve ser a outra, chutava errado, escolhia a alternativa errada.
Então eu fiquei muito tempo nisso, sabe? Num nervosismo, na ansiedade, me auto-sabotando de alguma forma durante as provas. E isso teve um peso muito grande, isso me atrapalhou bastante. E o fato de ficar muitos anos ali tentando, insistindo numa forma de estudo que não era adequada para mim, as reprovações constantes, assim, né, uma atrás da outra. Eu fazia prova no país inteiro, onde tinha prova, eu saía atrás fazendo. E a quantidade de reprovações foi me desanimando bastante e acho que isso te atrapalha mais ainda, né? Você começa a não acreditar em você. Você acha, pô, o problema deve ser comigo. Eu tô estudando, não passo, eu devo ser burra, sei lá, né? Alguma coisa nesse sentido. E tive vários fatores externos, assim, durante a minha preparação que também me atrapalharam. Tive relacionamentos, né, que me atrapalharam muito, assim, que foram bem, como eu posso dizer, pessoas que me sabotavam de alguma forma. Não era a intenção delas, com certeza, mas eram pessoas que me sabotavam. Tive um relacionamento específico, assim, que eu estava, estudando pra caramba, de 9 a 10, 12 horas por dia, com rendimento muito bom, e aí chegou na hora na véspera da prova, o namorado brigava comigo, sei lá, saía escondido, fazia coisas assim que ele sabia que ia me chatear, e o emocional ficava abalado na hora da prova e ia tudo por água abaixo. A minha aprovação veio quando eu contratei uma coach de concursos, o IPC, inclusive, não é propaganda, tá? Mas eu gosto de falar as fontes realmente do que eu fiz. Contratei, então estudei muito mesmo, conforme a indicação deles. Eles fizeram um planejamento para mim. Eu tinha uma grande dificuldade também com disciplina, então assim, muitas vezes eu fazia o planejamento do estudo, mas eu não conseguia seguir ele, sabe? Ficava por conta de estudar, então eu sempre achava, não, mais tarde eu estudo, não deu para estudar hoje, eu compenso amanhã, ficava nisso, né? E isso me atrapalhava muito. Então, com a coach, eles fizeram um planejamento. O planejamento tinha metas, então tinha a quantidade de páginas que eu conseguia ler por horas e tinha as metas, né? Então, dia tal eu tinha que ler tantas páginas de doutrina, tantas páginas de lei seca, tantas informativos, resolver tantas questões. Essas metas me ajudaram muito, esse planejamento foi muito importante para mim, para os meus estudos. Eu contratei esse coach um mês antes de um concurso de advocacia pública que eu queria muito fazer. Estudei pra caramba, assim, 9, 10, 12 horas por dia. E aí foi a história do namorado que me boicotou na véspera da prova. Fiquei por 5 questões. Era uma prova da CESP, então era certo ou errado, né? Múltipla escolha. 5 questões que eu errei ali que fizeram diferença pro ponto de corte. Mas tudo bem, vida que segue. Com essa coach também eu aprendi a fazer revisão. É uma coisa que eu não aplicava nos meus estudos, então sempre queria fechar o edital e nunca revisava nada. Então quando eu chegava no final do edital eu já tinha esquecido tudo que eu tinha estudado no começo. Quando eu comecei a revisar, aprender técnicas de revisão, caramba, foi assim, uma maravilha, sabe? Parece que o sol se abriu assim para mim, iluminou tudo. Então, eu conseguia deixar a matéria fresca na minha cabeça. Então, tudo que eu estudava, eu conseguia aprender efetivamente, né? Aquilo ficava fixado mesmo na minha cabeça. Então, quando chegava na hora da prova, eu não esquecia, não me dava branco, não me dava nada disso. Porque eu tinha efetivado o aprendizado ali no meu cérebro. Então, são duas coisas que fizeram muita diferença para mim. É um planejamento mais acompanhado, mais de perto, né, por um profissional, e as técnicas de revisão, que foram o diferencial na minha aprovação. Então, passou esse concurso da advocacia pública que eu me dei mal, estava bem preparada, estava muito empolgada, mas não deu certo, infelizmente. E logo em seguida, uns 2 meses depois, eu terminei um relacionamento e logo em seguida abri o concurso do TRF, né, de São Paulo. E aí terminei o relacionamento, continuei, mantive
firme assim, nos estudos, e aí veio a minha aprovação. Logo em janeiro de 2014. Daí por diante, eu desisti de estudar, não quis mais prestar concurso público. Foram 10 anos de muito sofrimento, estava desgastada, estava com o emocional mais abalado, a ansiedade a mil, assim. Eu quis dar um tempo, né? Nem foi uma desistência total na época, mas eu quis dar um tempo, não queria mais estudar. Veio minha aprovação, eu comecei a trabalhar, deixei os estudos de lado, fui me dedicar a outras coisas. E 4 anos, quase 4 anos depois, quase 4 anos, 3 anos e meio, veio minha aprovação, minha nomeação. E quando eu tomei posse no concurso TRF3, aí que eu consolidei, falei assim, não, chega, não quero mais estudar mesmo, né? Acho que se eu tivesse continuado na época, com tudo ali que eu estava evoluindo, né? Tive uma evolução muito grande quando eu contratei a coaching nos meus estudos. Com certeza teria tido um cargo melhor, né? Com a remuneração melhor, com mais responsabilidades, com certeza, mas com mais autonomia, mais independência. Mas com o passar do tempo eu fui vendo que não era isso que eu queria, né? Eu gosto de ser analista, é um trabalho que eu gosto de fazer mesmo, assim, de coração. Então eu vejo que eu estou onde eu queria estar. Como eu falei, poderia passar em cargos melhores, com remunerações melhores, mas junto a isso viria muito mais responsabilidade e hoje eu tenho uma visão um pouco diferente das carreiras e não sei, acho que eu estou onde eu gostaria de estar. E é isso, essa é um pouquinho da minha história, da minha aprovação. Então foram muitos anos de dedicação, estudando de uma forma que não digo que era errada, mas não era o melhor para mim, né? Para mim foi muito importante aprender a fazer revisão, acho que isso fez todo o diferencial para minha aprovação. E um planejamento mais rígido, assim, né? Que eu não usasse a minha falta de disciplina para me boicotar. E é isso. Se tiverem mais dúvidas sobre essa minha trajetória, quiserem compartilhar um pouquinho de vocês, quiserem saber mais, me mande uma mensagem, comente aqui, que eu tenho o maior prazer de falar com vocês. Certinho? Beijo, até mais!